Bruna sempre foi uma mulher intensa, de olhar profundo e sorriso cativante. Casou-se jovem com Pedro, um homem gentil e trabalhador como o pai, Marcelo. Desde o início, a conexão de Bruna com Marcelo era diferente. Eles compartilhavam interesses e visões de mundo que ela achava difícil de encontrar em Pedro, cuja dedicação ao trabalho frequentemente o deixava distante. À medida que os anos passaram, Bruna e Marcelo encontraram-se cada vez mais próximos, compartilhando conversas longas e risos sinceros. A atração cresceu, alimentada pela proximidade e pelo entendimento mútuo. O que começou como amizade transformou-se em algo mais profundo e proibido. Os encontros furtivos tornaram-se uma parte arriscada, mas eletrizante, da vida de Bruna. No entanto, Marcelo começou a se preocupar com as consequências. Não era apenas o medo de Pedro descobrir, mas o peso na consciência de trair a confiança de seu próprio filho. Ele decidiu que não podia mais continuar, apesar do amor e da paixão que compartilhava com Bruna. Ao confrontar Bruna com sua decisão, ela ficou arrasada. Sentia-se traída não apenas por Marcelo, mas pela própria intensidade de seus sentimentos. A angústia de perder algo tão significativo misturava-se com o medo de Pedro descobrir a verdade e destruir não apenas seu casamento, mas também a família que ambos amavam. Em silêncio, Bruna enfrentou o dilema de seus desejos contra suas responsabilidades. Ela sabia que teria que escolher entre seguir seu coração ou manter a harmonia familiar. No final, optou por guardar esse segredo com Marcelo, comprometendo-se a manter sua promessa de discrição, para proteger todos os envolvidos. No entanto, as cicatrizes emocionais permaneceram. Bruna aprendeu que o amor pode ser complexo e doloroso, às vezes exigindo sacrifícios que desafiam o coração e a moral. Em silêncio, ela se perguntava se algum dia encontraria a paz novamente, sem esquecer jamais o turbilhão de emoções que Marcelo trouxera à sua vida. Os dias seguintes foram uma montanha russa emocional para Bruna. Ela tentava manter uma fachada de normalidade diante de Pedro e Marcelo, mas por dentro sentia-se dilacerada pela decisão de Marcelo de terminar o caso. Cada olhar furtivo trocado com ele era carregado de nostalgia e arrependimento. Pedro, sem suspeitar de nada, continuava sua rotina de trabalho árduo, dedicado ao sustento da família. Bruna admirava sua honestidade e dedicação, mas sentia um vazio crescente em seu próprio coração. Ela tentava se convencer de que a decisão de Marcelo era o melhor para todos, mas lutava contra os sentimentos que não conseguia suprimir. Encontros casuais com Marcelo se tornaram raros e tensos. Evitavam-se na medida do possível, mas quando se viam, o ar ao redor se carregava de uma eletricidade palpável. Ambos sentiam o peso das palavras não ditas, dos gestos contidos. Um dia, durante um almoço em família, Pedro mencionou casualmente que Marcelo estava estranho ultimamente. Bruna engoliu em seco, tentando mascarar seu nervosismo sob um sorriso forçado. Em uma tarde de domingo, encontraram-se discretamente em um café afastado da cidade. As palavras foram trocadas em sussurros, carregadas de emoção reprimida e medo do desconhecido. Marcelo explicou que sua decisão era irrevogável, por mais difícil que fosse para ambos. Bruna, lutando contra as lágrimas, tentou convencê-lo a reconsiderar, apelando para os momentos felizes que compartilharam, mas Marcelo permaneceu firme em sua determinação de proteger a família, deixando claro que não poderiam continuar com o que estavam fazendo. Com o coração partido, Bruna retornou para casa naquela noite, sentindo-se perdida e confusa. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de superar seus sentimentos por Marcelo e reconstruir a confiança em seu casamento com Pedro, mas o caminho à frente parecia cada vez mais nebuloso, envolto em arrependimento e segredos dolorosos. Nos dias que se seguiram, Bruna tentou se dedicar ainda mais à sua família e ao seu trabalho, buscando distração e um senso de propósito, mas as lembranças de Marcelo e o que poderia ter sido continuavam a assombrá-la, lembrando-a constantemente das escolhas difíceis que precisou fazer e das consequências que ainda estavam por vir. À medida que o tempo passava, Bruna percebeu que a única maneira de seguir em frente era enfrentar seus próprios sentimentos e reconstruir sua vida ao lado de Pedro. Ela buscou refúgio na rotina diária,
dedicando-se ao trabalho e às atividades domésticas com uma determinação renovada. Pedro notou a mudança sutil em Bruna. Ela estava mais presente, mais atenta aos detalhes do dia a dia, tentando compensar o vazio que sentia com gestos de cuidado e carinho. Ele apreciava isso, sem suspeitar das batalhas internas que Bruna enfrentava. Enquanto isso, Marcelo mantinha sua distância, evitando situações que pudessem reavivar os sentimentos proibidos que compartilhava com Bruna. Ele se mergulhou ainda mais em seu trabalho e nos interesses pessoais, tentando preencher o vazio deixado pela decisão dolorosa que tomara. Meses se passaram desde o último encontro entre Bruna e Marcelo. A poeira da paixão proibida começava a assentar, deixando um rastro de memórias dolorosas e lições aprendidas. Bruna e Pedro pareciam mais unidos do que nunca, construindo uma base sólida de confiança e companheirismo. No entanto, uma noite, tudo mudou. Pedro, mexendo nos arquivos do computador de casa, encontrou um e-mail antigo de Bruna para Marcelo. O conteúdo era inocente, uma troca de informações sobre um projeto de trabalho. Mas o nome de Marcelo no remetente foi o suficiente para despertar suspeitas. Pedro confrontou Bruna naquela noite, segurando o e-mail impresso em mãos trêmulas. Ela tentou explicar, mas as palavras pareciam desmoronar diante da realidade que agora o cercava. A confiança que ela havia lutado tanto para reconstruir estava desmoronando, e o peso de suas escolhas passadas caía sobre eles como uma sombra escura. Bruna sabia que não havia desculpas que pudessem apagar a dor que Pedro sentia naquele momento. Ela olhou nos olhos dele, vendo a mistura de mágoa e decepção, e soube que tudo estava prestes a mudar novamente. O futuro que ela tanto tentara proteger estava agora em ruínas, e as consequências de suas ações ecoariam por muito tempo. O que aconteceria em seguida era incerto. As lágrimas de arrependimento corriam pelo rosto de Bruna, enquanto ela lutava para encontrar as palavras certas. Ela sabia que deveria ter sido mais forte, mais fiel a Pedro e à família que eles construíram juntos. Agora, a única coisa que restava era enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e encontrar uma maneira de seguir adiante, seja juntos ou separados. Pedro encarou Bruna com uma mistura de dor e incredulidade, segurando firmemente o e-mail que encontrara como prova de uma traição emocional, que havia consumido silenciosamente seu casamento. As palavras pareciam ecoar no ar carregado de tensão, enquanto ele lutava para processar a revelação chocante. Bruna, com o coração partido, tentou explicar desesperadamente que não havia mais nada entre ela e Marcelo, que era apenas uma troca de mensagens de trabalho antiga, sem qualquer intenção além da colaboração profissional. Ela implorou por perdão, sabendo que suas palavras poderiam não ser suficientes para reparar a confiança quebrada. Pedro ouviu em silêncio, seus olhos buscando respostas nas expressões de Bruna. A sensação de traição corroía seu coração, mas uma parte dele ainda lutava contra a ideia de perder a mulher que amava. Ele se sentia dilacerado entre a raiva e a tristeza, sem saber como lidar com a magnitude da situação. Finalmente, depois de um longo e doloroso silêncio, Pedro colocou o e-mail de lado e olhou profundamente nos olhos de Bruna. Em sua voz havia uma mistura de dor e resignação. Eu não sei como vamos superar isso, Bruna, ele murmurou, suas palavras pesadas no ar entre eles. Eu te amo, mas não sei se consigo confiar em você novamente. As lágrimas escorreram pelo rosto de Bruna, enquanto ela lutava para encontrar as palavras certas, para expressar o arrependimento que pesava em seu peito. Ela sabia que não podia apagar o passado, mas estava disposta a lutar por seu casamento, por sua família. Por favor, Pedro, ela implorou com voz embargada. Eu sei que errei, mas eu te amo. Eu estou disposta a fazer o que for preciso para reconstruir nossa confiança. Os momentos que se seguiram foram uma dança delicada entre o amor ferido e a incerteza do futuro. Pedro não tinha respostas imediatas, mas também não tinha a força para afastar Bruna de sua vida. Eles enfrentariam juntos as cicatrizes dolorosas do passado, ou talvez seguiriam caminhos separados em busca de paz e perdão. O que quer que o destino reservasse para eles, uma coisa era certa: a jornada de Bruna e Pedro estava longe de terminar.
Eles teriam que confrontar suas verdades mais cruas e decidir se o amor que compartilhavam era forte o suficiente para superar todas as tempestades que a vida lhes lançara. Meses se passaram desde a descoberta dolorosa que abalou profundamente o casamento de Bruna e Pedro. Eles lutaram diariamente para reconstruir a confiança e restaurar o amor que uma vez os uniu tão fortemente. Bruna dedicou-se incansavelmente a mostrar a Pedro sua sinceridade e comprometimento, enquanto Pedro tentava superar o sentimento de traição que ainda o assombrava. Um dia, durante uma tarde ensolarada de sábado, eles decidiram fazer uma caminhada juntos pelo parque, algo que costumavam fazer nos primeiros anos de casamento. Enquanto caminhavam lado a lado, o silêncio entre eles era confortável, mas pesado de uma história não resolvida. Chegaram a um banco à beira de um lago tranquilo e sentaram-se juntos, contemplando a beleza serena ao redor. Pedro olhou para Bruna com uma mistura de ternura e tristeza em seus olhos. Eu tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu, começou ele, sua voz suave e carregada de emoção. Eu ainda não sei como perdoar completamente, mas eu sei que não quero perder você. Bruna segurou a mão de Pedro com firmeza, sentindo um nó na garganta ao ouvir suas palavras. Ela sabia que cada dia desde a revelação tinha sido uma luta para ambos, uma jornada de autodescoberta e perdão. Eu te amo, Pedro, disse Bruna com sinceridade. Eu sei que magoei você profundamente, e eu nunca quis isso. Estou disposta a fazer o que for preciso para que possamos seguir em frente juntos. Pedro olhou para o lago por um momento, refletindo sobre as palavras de Bruna. Um sorriso tímido apareceu em seus lábios cansados pela tristeza. Então, vamos tentar de novo, disse ele suavemente. Mas desta vez, vamos nos prometer ser honestos um com o outro. Não importa o que aconteça. Eles se abraçaram então. Um abraço cheio de promessas silenciosas e esperanças renovadas. O vento sussurrou suavemente entre as árvores, como se aprovasse o novo capítulo que começava para Bruna e Pedro. E ali, naquele banco à beira do lago, eles decidiram deixar o passado para trás e seguir adiante juntos, sabendo que o caminho à frente seria desafiador, mas que valeria a pena cada passo dado lado a lado, rumo a um futuro onde o amor, a confiança e a compreensão mútua seriam os alicerces inabaláveis de sua jornada juntos. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma história, e deixe seu like e comente o que achou do vídeo.